Muito bem, meus caros, eu sou o professor Rosário Guedes Francisco, editor da editora RM e também escritor. Nós estamos trabalhando na editora RM, dando os nossos préstimos para a correção, diagramação, paginação de livros e também temos dado o nosso máximo na escrita para publicar de modo a transformar o mundo através das páginas impressas. Temos uma estrada muito longa em nossas mãos, já passaram cerca de 25 escritores que tutoriamos, orientamos e que já lançaram seus livros no mercado. Assim, podemos nos considerar como capazes para poder trazer um ensino ligado às páginas impressas, ligado à escrita, ligado à língua portuguesa, ligado à gramática. Os acentos gráficos indicam onde se encontra a sílaba tônica. Ok, os acentos gráficos têm essa função, mostrar onde se encontra a sílaba tônica. E para tal é preciso nós estudarmos três tipos de acentos gráficos. Três tipos de acentos gráficos. Quais são os três tipos de acentos gráficos? Primeiro, acento agudo, que é este, o acento agudo. Nós depois temos o acento grave e depois temos o acento circunflexo. Existem apenas três acentos gráficos. Neste caso, alguns consideram o til como acento gráfico. Til não é acento gráfico. Til é um sinal gráfico e indica apenas a nasalação. Por que o til não é um acento gráfico? Veja que os acentos gráficos indicam onde se encontra a sílaba tônica. Significa dizer, se eu tenho o acento agudo, vai indicar que a sílaba tônica está presente em X. E, igualmente, no acento grave e no acento circunflexo. Quando eu tenho o til numa palavra, ele não me mostra se tem presença do acento, ou seja, se tem presença da sílaba tônica, apenas mostra que eu tenho que ler na nasalação, por exemplo, perdão, canção, comissão, televisão. Então, ali não temos presença de acento ou acento, não temos a presença da sílaba tônica, mas nos mostra que nós temos que ler na nasalação. Então, essa é a função deste sinal gráfico. Mas, se tivermos presença de um acento agudo, nós ali temos que ler com maior intensidade. Por exemplo, parábola, parábola. Ali temos presença de um acento agudo. Outro exemplo é mesmo a palavra sílaba. Aqui temos a presença do acento agudo, onde ele está, nós lemos com maior intensidade. Assim sendo, significa dizer que a sílaba tônica recai na antepenúltima sílaba. A sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Então, o acento agudo aqui está representando o acento gráfico. Também a cedilha não é um acento gráfico, é simplesmente um sinal gráfico. Assim, a classificação dos acentos gráficos nós podemos ter de seguinte forma. Podemos ter de seguinte formas: monossílabos, que são palavras com uma só sílaba. Exemplo: mal, chá e pé. Depois nós temos as oxítonas. Oxítonas, que são palavras, ou seja, são palavras cuja sílaba tônica recai na cujo acento tônico recai na última sílaba. Nesse caso, nós temos a palavra pivô, 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 pivô. Temos a palavra pivô. Depois nós temos as palavras paroxítonas, quando recai na penúltima sílaba. Exemplo: cavaleiro, cavaleiro, cavaleiro. Quando nós olhamos a palavra cavaleiro,
a palavra lei. Lei é a penúltima sílaba. Penúltima sílaba significa dizer que ela é paroxítona. Paroxítona, porque nós vemos que a sílaba tônica é lei. Lei é aqui onde tem um acento tônico. É aqui onde nós temos a presença é aqui onde nós temos a presença da intensidade da leitura. Nós temos aqui proparoxítonas. Aqui, quando recai na antepenúltima sílaba. O caso de médico e número. Um outro elemento muito importante que nós podemos ver aqui é a classificação por exercício das palavras, as que são paroxítonas, as que são proparoxítonas, as que são oxítonas. Por exemplo, aqui nós temos soufflé, soufflé, soufflé. Identifica se esta é uma paroxítona, oxítona ou proparoxítona. Xícara, depois antropológico, arca, azeite. Vamos resolver uma e o resto depois, então, os estudantes estarão fazendo. Aqui nós temos soufflé, soufflé. Aqui nos mostra que o acento recai na última sílaba. Na última sílaba. Soufflé, soufflé. Significa dizer que estamos diante de uma oxítona. Uma oxítona. Depois aqui nós temos xícara, antropológico, arca, azeite. Xícara, se for o caso, nós temos última, penúltima, antepenúltima. Então, já que é antepenúltima, estamos diante de uma proparoxítona. Indo para o outro elemento. Aqui nós vamos descobrir como é que eu posso acentuar as palavras monossílabos. As palavras monossílabos. Atenção, como é que eu posso acentuar? Como é que eu posso saber que o acento que eu estou a pôr é o acento correto? Quando é que eu devo pôr um acento numa palavra monossílabo? Eu devo prestar atenção nas terminações. Atenção, terminações. Toda palavra que termina em A ou AS, eu posso sim acentuar. Se ela for monossílabo, atenção, monossílabo. E se terminar em A ou AS, eu acentuo. Exemplo, a palavra pá, ma e chás. Chás. Eu devo acentuar. Também as palavras que terminam em E ou ES, eu devo acentuar. P, mês, 3. As palavras que terminam em O ou OS, eu devo acentuar. Exemplo, pó, nós. Atenção, não se deve acentuar as palavras que terminam em I ou em U, quando elas são monossílabos. Não se deve acentuar estas palavras, porque as palavras monossílabos, quando terminam em U ou terminam em I, elas não ganham a acentuação. E esta é a regra que nós devemos observar. Vamos dar aqui alguns exemplos. Aqui, que palavras estão corretamente escritas? Atenção, quis, quis. Aqui, quis, nós vemos que termina em I, não termina em A, não termina em E, não termina em O. Logo, esta palavra, se nós acentuarmos, estará errada. Como não acentuamos, significa dizer que a palavra está corretamente escrita. Quis significa dizer que está correta. Depois, aqui, número 2, bis. Bis aqui foi acentuado. Significa dizer que essa palavra está incorreta. Por quê? Porque ela termina, é uma monossílabo, termina em IS, e nós dissemos que só se pode acentuar caso a palavra terminar em A ou AS, ES, OS, e nunca em I, nunca em U. Assim sendo, bis com acento está incorreto. Seria bis sem acento. Luz está correto, porque termina em UZ sem acento, está correto. Só com acento está correto, porque todas que terminam em O podem ser acentuadas. Num
com acento está incorreto, porque nós acentuamos quando termina em A, E, O. Aqui está a terminar em U. Logo, correto seria sem acento. E a palavra bem, todas essas são monossílabo, monossílabo. Muito bem. Para além destes exemplos que nós tivemos, vamos agora nas palavras oxítonas. Acentuação das oxítonas. Quando falamos das oxítonas, são aquelas que verdadeiramente o acento recai na última sílaba. O acento recai na última sílaba. Exemplo, sofá, maracujá. Quando é que nós vamos acentuar? Quando elas terminam em A ou AS. Por exemplo, sofá, aqui acentuamos. Maracujá, também acentuamos. Quando elas terminam em E ou ES, café, acentuamos. Bebê, acentuamos. O S, a voz, também acentuamos. Quando também terminam em ou ENS. Aqui temos alguém, temos que acentuar, e parabéns, também temos de acentuar. Logo, cumpre-se novamente a regra. Se aparecer, se a terminação for em I, não acentuamos, em U, não acentuamos também. Como exemplo, nós temos os seguintes exercícios. Que palavras estão corretamente escritas? Exemplo, boné, boné. Aqui termina em E, a nossa regra diz que devemos acentuar. Cholé, termina em E, devemos acentuar. Caju, termina em U, não devemos acentuar, então aqui está correto. Caju sem acento está correto. Caju com acento não está correto, porque terminado em U, não podemos acentuar. Ninguém, aqui a palavra ninguém termina em, e segundo a regra, ele tinha que ser acentuado. Ninguém, assim estaria correto. Mas sem o acento fica incorreto. Além, de igual forma, para estar certo ou correto, nós temos que acentuar. Além e, finalmente, se bem. São palavras oxítonas, palavras oxítonas. Passando para o outro grupo, como é que eu posso acentuar as palavras paroxítonas? Atenção, obedece-se às seguintes regras. São acentuadas quando terminadas em L. Toda palavra paroxítona que termina em L, atenção, paroxítona que termina em L, significa dizer que as paroxítonas são aquelas que o acento tônico recai na penúltima sílaba, não na última, penúltima. Então, nós estamos a ver aqui o última e depois nós vemos aqui a penúltima. Última é vel, penúltima é ni. Então, a sílaba tônica recai na penúltima. Esta é paroxítonas. Assim, como termina em el, nós vamos acentuar o ni. Nesse caso, vai ser nível, com acento nível. Aqui, quando termina em R, por exemplo, ar, então vai ser açúcar, caráter, caráter. Quando termina em N, hífen, pólen. Quando termina em X, córtex. E fênix. Quando termina em I ou IS, lápis ou táxi, táxi. Então, quando termina em U ou US, bônus, bônus, quando termina em UM ou UNS. Foram álbuns, quando termina em A com til ou atiles. Temos órfão, e quando termina em A com til e U, nós temos órgão. Então, estas são as regras que nós devemos obedecer para poder, então, cumprir com a acentuação das paroxítonas. Lembrando-vos que as paroxítonas são aquelas que o acento recai na penúltima sílaba, penúltima sílaba.
Vamos então para o terceiro nível, que é proparoxítonas. Quem são as proparoxítonas? São palavras cujo acento recai na antepenúltima sílaba. Temos última, penúltima e antepenúltima. Nesse caso, última, penúltima, antepenúltima. A palavra médico, a palavra sílaba, a palavra maiúsculo e a palavra árvore. Aqui a palavra maiúsculo, alguns dizem, não seria maiúsculo, seria maiúscula. Atenção, quer maiúscula, está correto. Podem ser usadas. Depende do contexto em que vais usar maiúsculo ou maiúscula. Eles, sim, são usados. É admissível usar. Então, todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Não existe, não, elas obedecem à acentuação geral. Assim sendo, temos aqui um trabalho, uma tarefa para todos poderem então fazer, onde classifica a coluna A com a correspondente à coluna B. Aqui nós temos paletó, tens que dizer se é uma oxítona, se é uma paroxítona, se é uma proparoxítona. Amém, sílaba, amável, avô, além, café, parabéns, aí, imã, filó, vem. Só vamos fazer aqui duas palavras pelo menos. Nós temos aqui paletó. Paletó, a sílaba tônica recai na última sílaba. Significa dizer que ela é uma oxítona. Depois temos amém, de igual forma, cumpre com a regra do EM.